Olá, terça-feira, dia 31 de julho de 2018. Está no ar o Jornal Câmara Notícia. Confira os destaques de hoje. Vereador Pastor Elias Azevedo protocola a moção em que apela para a concessionária Rodovias do Tietê e Artesp para rever o bloqueio de acesso ao bairro Colônias da FEPASA. Multas por calçadas mal conservadas cresceram 132% em Campinas só este ano. O secretário de Serviços Públicos dá explicações. No quadro Como Eu Faço de hoje, traz os procedimentos para quem precisa entrar com um processo de divórcio. E hoje é dia do Olha o Esporte Aí. Saiba tudo sobre o Kung Fu e também o Tai Chi Chuan. O vereador Pastor Elias Azevedo protocolou uma moção em que apela para a concessionária Rodovias do Tietê e também a Artesp para rever o bloqueio de acesso ao bairro Colônias da FEPASA. Cerca de 50 moradores foram afetados pela interdição. O único acesso ao bairro Colônias da FEPASA, que fica na região do Parque Santa Bárbara, está interditado desde o mês de março. Foi por esse motivo que o vereador Pastor Elias Azevedo protocolou uma moção de apelo na Câmara dos Vereadores. Ele pede que a concessionária Rodovias do Tietê e a Artesp revejam o bloqueio. Nós recebemos uma reclamação dos moradores que tiveram o seu único acesso fechado mais ou menos no mês de março, meados de março. E aí, por conta disso, nós fizemos uma moção e viemos conversar com os moradores, conhecer a real necessidade. O bairro existe desde que as ferrovias foram implantadas na região, há aproximadamente um século. Muitas casas passaram de geração para geração. O processo para manter o local aberto começou há 9 anos, até que no início de 2018 ele foi fechado. No meio de março eles chegaram, o pessoal da Artesp, e fechou aqui de Guarda-Reio. Nunca foi fechado dessa maneira. Não tem como a gente entrar e sair do bairro. A situação complicou a vida dos cerca de 50 moradores que vivem nas 11 casas do bairro. Raquel, por exemplo, está com 9 meses de gravidez e não sabe o que vai fazer se entrar em trabalho de parto no bairro. Eu fico dependente de pessoas para poder me ajudar, porque, como você viu, a gente não tem opção, nós perdemos o direito de ir e vir. Então, fico dependente de ligar para amigos que moram perto da região para eu poder atravessar uma linha para conseguir um socorro, né? Nesse momento, hoje, nas últimas semanas da minha gestação, então eu fico a depender de Deus mesmo, na verdade, para saber, eu não sei o que vai acontecer. Agora, para sair do bairro, só se for a pé. Mas antes disso, é preciso atravessar 5 linhas de trem. Samuel até chegou a ser atropelado em uma delas e hoje vive com sequelas do acidente. Com o bloqueio do acesso, a situação para ele ficou ainda mais complicada. Como aqui não vem assim correspondência, então eu fui aqui no bairro vizinho, no Parque São Jorge, na casa da minha avó, peguei as correspondências. Quando eu estava retornando, que eu fui fazer a travessia ali da linha férrea, o trem não buzinou nada, veio e acabou me atropelando ali na linha. É difícil eu andar de ônibus, né, porque a minha mobilidade ficou reduzida. Então, se eu preciso ir no médico, é complicado, porque o acesso está fechado, não entra, não sai carro. A moção vai ser lida no plenário na primeira reunião ordinária e, se aprovada, encaminhada à concessionária Rodovias do Tietê e para a Artesp. Nosso objetivo aqui é encontrar uma solução. Os moradores não podem ficar ilhados porque é essa a situação hoje, seja a Artesp, seja a Prefeitura, nós precisamos ter uma solução para cá. Eu não posso precisar hoje qual vai ser o caminho a ser tomado, mas a verdade é que esse povo precisa ser visto. As multas por calçadas mal conservadas cresceram 132% só em Campinas este ano. Nós fomos conversar com o secretário municipal de Serviços Públicos sobre este assunto. Não foram só as multas que cresceram, as notificações por buracos e mato alto também sofreram um aumento de 87% este ano. A legislação é muito clara, né? A calçada pública, ela é obrigação do proprietário do imóvel mantê-la em condições boas de traficabilidade, né? Por isso que existe a fiscalização, que notifica o proprietário inicialmente para que ele faça o reparo na calçada. Em não fazendo,
existe uma multa e na reincidência a multa é dobrada. O valor da multa varia entre 50 e 100 UFIQs, algo em torno de R$ 170 e R$ 340. Os valores mais baixos são para os casos de pequenos reparos. Já para limpeza e pavimentação, os valores ficam mais altos. O papel da prefeitura é o de fiscalizar, de fazer cumprir a lei para que o proprietário do imóvel mantenha a calçada em boas condições. Ainda segundo o secretário, notificações e multas têm como objetivo principal alertar sobre o assunto. É uma questão de conscientização do proprietário do imóvel, né? Porque pelas calçadas trafegam todas as pessoas, né? E hoje nós temos uma questão da acessibilidade, né? Principalmente das pessoas deficientes que precisam ter essas calçadas em boas condições de uso. Então, é um apelo que a prefeitura faz aos proprietários de imóveis que mantenham as suas calçadas em boas condições. Segundo o secretário, denúncias auxiliam a prefeitura na fiscalização. As pessoas podem denunciar, devem denunciar através do telefone 156. Isso nos ajuda muito a intensificar a nossa fiscalização. Após o período de seca, a chuva deu as caras em Campinas no fim da tarde de ontem, como dissemos na edição do Câmara Notícia de segunda-feira. O município não registrava precipitação significativas desde o dia 4 de abril. O dia hoje continua nublado com períodos de chuva. Amanhã o panorama não muda, muitas nuvens e chuva a qualquer hora do dia. Temperaturas mínima de 13 e a máxima não passa dos 20 graus. Inverno com cara de inverno. Vamos falar sobre emprego? O Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas está com 97 vagas disponíveis, com salários que variam de R$ 800 a R$ 2.300. Há vagas para atendente de lavanderia com informática para trabalhar em shopping, auxiliar de PCP, estágio em back-office, estágio em vendas de crédito consignado, marceneiro, mecânico de manutenção de bombas centrífugas, mecânico eletrotécnico para moto, motorista carreteiro com experiência comprovada em carteira de trabalho, curso de direção defensiva e MOP, motorista carreteiro com experiência comprovada em carteira de trabalho, motorista de caminhão para trio elétrico, oficial de manutenção, recepcionista de hotel, representante comercial, representante técnico de vendas com CNH B e veículo próprio, e também há oportunidades para pessoas com deficiência, agente administrativo, assistente social e empacotador de supermercado. Para concorrer a uma das vagas, é necessário o comparecimento do candidato em uma das unidades para análise de perfil e cadastro, com a seguinte documentação: RG, CPF, carteira de trabalho e número do PIS. A unidade centro fica na Avenida Campos Sales, 427. Já a unidade Ouro Verde, na Rua Armando Frederico Renganeschi, 197, no Jardim Cristina. E a unidade Campo Grande, na Rua Manuel Machado Pereira, 902, em frente à Praça da Concórdia. O quadro Como Eu Faço de hoje traz os procedimentos para quem precisa entrar com um processo de divórcio. Se o seu casamento não deu certo e você deseja se separar, é necessário entrar com o pedido de divórcio. O Como Eu Faço te explica como proceder. Divórcio é o processo de rompimento do vínculo conjugal, onde os cônjuges podem tratar de todos os assuntos pertinentes a esse fim. Então, eles vão falar a respeito de filhos, se existentes, vão falar a respeito do patrimônio, se existente, e vão falar a respeito da alteração do nome, se acaso um deles fez a alteração quando se casou. Hoje em dia, o processo de divórcio ele está submetido simplesmente à vontade. A lei passou por uma modificação há alguns anos, e aquele que desejar pode procurar uma
advogado de sua confiança, pode procurar aí um cartório extrajudicial, caso exista um comum acordo, para poder realizar o processo ou realizar a escritura pública. Costumo dizer que é ter a certeza da vontade, né? Reunir a documentação e tentar conversar com o outro cônjuge se é possível que tudo se realize amigavelmente, de modo consensual. Serão os documentos pessoais e a certidão de casamento, muitas vezes atualizada, né, para que os dados estejam, para que aquele registro esteja, não tenha, para que se comprove que não tenha havido nenhuma averbação naquele registro. E aí os demais tópicos depende se o casal tem. Então, se ele tiver filhos, serão necessárias as certidões de nascimento dos filhos. Se tiver patrimônio, o documento que comprova o patrimônio. Atualmente, não. A Constituição Federal ela foi alterada e nas legislações passadas havia necessidade dessa espera, a atual não mais. Se for através de processo judicial, né, acho que o melhor caminho é sempre a busca de um advogado de confiança. Porque mesmo que seja através do cartório extrajudicial, como a presença do advogado é obrigatória, o advogado vai poder direcionar, né, o que precisa ser levado, reunir esta documentação. Então é sempre interessante, quer seja processo judicial, quer seja escritura pública através dos cartórios extrajudiciais. Caso a pessoa não possua uma renda que lhe permita conduzir um processo judicial, ela pode procurar a Defensoria Pública. Se você tem alguma sugestão para o Como Eu Faço, entre em contato com o nosso WhatsApp pelo telefone 99811-0260. Sábado, dia 4 de agosto, tem evento em prol de entidade assistencial e da maternidade de Campinas. Confira no Câmara Serviço. A segunda Feijuca do Bem acontece no próximo sábado, dia 4 de agosto, a partir da 1h da tarde, na Paioça do Caboclo. Os ingressos dão direito ao buffet completo de feijoada incluso, bebidas e sobremesas. O evento terá show beneficente do grupo Samba de Gaveta em prol do movimento assistencial espírita Maria Rosa e da maternidade de Campinas. No repertório, composições de sambistas e cantores que fizeram sucesso entre os anos de 1965 e 1985, como Benito de Paula, AGP, Originais do Samba, Tim Maia, Jorge Benjor e Clara Nunes. Os convites podem ser adquiridos na Tesouraria da Maternidade de Campinas e nos contatos que aparecem no seu vídeo. Terça-feira, você já sabe, é dia de Olha o Esporte Aí, que está nas artes marciais. Saiba tudo sobre o Kung Fu e também o Tai Chi Chuan. O quadro Olha o Esporte Aí de hoje mostra um pouco sobre o Kung Fu. A gente veio até uma academia aqui na Ponte Preta, em Campinas, para conhecer as modalidades que são divididas em formas e combate. Quem nos fala um pouco sobre o Kung Fu é o professor Paulo Diniz Filho. A arte marcial que foi desenvolvida em território chinês para autodefesa e remota a mais de 3.000 anos antes de Cristo. Dentro do Kung Fu tradicional, uma das escolas é a do Tai Chi Chuan, que é o Kung Fu executado de forma mais lenta, como a gente conhece. Às vezes vê nas praças, o pessoal treinando. Como eu disse no começo da matéria, o Kung Fu não é somente uma luta, há algumas modalidades dentro dele. Nós conhecemos algumas delas e hoje vamos ver o Sandá, também chamado de boxe chinês, e um pouco do Tai Chi Chuan. As duas escolas, né, elas acabaram recebendo uma nomenclatura específica. O Aijá para os estilos externos, e Neichá para os estilos internos.
O Wai Cha são os movimentos mais rápidos, mais agressivos, né, que remontam ao Kung Fu tradicional. E Nei Cha, os movimentos mais lentos, mais suaves, que dão conta dos estilos de Tai Chi, os estilos internos, ou de Qigong também, né, que entram nessa prática. O Sanda é a luta onde os oponentes usam mãos, pés e quedas para neutralizar o oponente. O Sanda ele é a modalidade esportiva de luta que vem do Kung Fu. Ele foi desenvolvido mais para primeiro como um treinamento de autodefesa, mais voltado para o contato mesmo. Ele era praticado em cima de plataformas, né, suspensas, conhecidas como Lei Tai. Então, desde suas origens, valia-se praticamente tudo nas lutas. Hoje, dentro de um aspecto mais esportivo, algumas técnicas, né, e regras foram implementadas para a preservação da integridade do atleta. Como uma modalidade esportiva, a gente tem que levar em consideração que ela é muito benéfica para a saúde também. O princípio hoje do treinamento é justamente voltar o atleta para a luta, mas não necessariamente fazer com que ele tenha essa obrigatoriedade de entrar em competições. Como não tem idade nem restrições muito específicas para a prática, eu resolvi tentar aprender um pouco, até que quase me sobra um soco no queixo que assustou o nosso cinegrafista. A gente aconselha começar assim cedo, como se começa a prática do judô, por volta de uns 8 anos de idade, tudo com os treinamentos mais voltados para essa faixa etária, né? À medida que a criança vai ficando mais velha, vai ganhando uma integridade física mais resistente, os treinamentos também eles vão mudando. E para quem procura algo mais tranquilo, tem o Tai Chi Chuan. Marcado por exercícios lentos, suaves e com baixo impacto, o Tai Chi Chuan, que em tradução literal significa punho do limite supremo, conta com milhões de praticantes por todo o mundo. Sim, o Tai Chi Chuan ele trabalha com algumas formas iniciantes, médias e básicas, né, intermediárias e depois avançadas. E o Tai Chi Chuan aqui na nossa escola, a gente não trabalha com sistemas de graduação. A gente ensina assim conforme a pessoa for aprendendo, né? Até porque muitas vezes a graduação para uma pessoa que procura o Tai Chi Chuan, normalmente é uma pessoa que é uma pessoa mais idosa e tal, né? Tem mais idade. Então a gente não costuma fazer muito a parte de graduação. Existem algumas outras academias que trabalham com o sistema de graduação, sim. É como se fosse uma meditação em movimento, mas que exige treino e disciplina. O Tai Chi Chuan, ele prevê sim uma parte do bem-estar, e ele existe também a parte competitiva, tá? Então a parte competitiva vai avaliar muito mais a postura, se o movimento está sendo mais encaixado, o movimento está sendo feito até o final. E na semana que vem o quadro Olha Esporte aí volta a falar do Kung Fu e outras modalidades. Foi melhor ter passado do Kung Fu para o Tai Chi, porque a gente viu que o nosso repórter Michael Vancini não se deu muito bem na modalidade. Acontece, vamos ver semana que vem. E ontem no ginásio Roger Ferreira, o Pulo do Gato venceu a equipe da ABB de São Paulo por 3-2 em um jogão emocionante. O Valtinho abriu o placar para os campineiros, aí no segundo tempo tá o gol do Cris, que empatou para a ABB, Darrier novamente colocou o Pulo do Gato na frente, o Guilherme de calcanhar empatou novamente a partida, olha que jogão, hein? E no finalzinho, o Gafanha, de calcanhar, fez um belo gol e fim de papo. 3-2, Pulo do Gato, vitória no sufoco, mas importante, já que os campineiros estão na quarta colocação, com 27 pontos a 2 do líder Corinthians. Parabéns aí ao Pulo do Gato, ao treinador e todos os jogadores e a você que compareceu no ginásio Roger Ferreira. Essa edição fica por aqui, a gente se vê amanhã ao 12:30 na primeira edição. Até lá, tchau, tchau!